5 de setembro de 2022. Boa tarde, gente. Gente, estamos a 2 dias do 7 de setembro, data em que o Brasil celebrará os 200 anos de liberdade, de independência da nossa nação. Dois séculos, né, em que o nosso exército, as nossas forças armadas, as nossas queridas forças armadas guardam a nossa nação, guardam a nossa soberania, a nossa liberdade, a nossa paz. Porque é ilusão pensar que o Brasil hoje é uma nação soberana sem o trabalho das nossas forças armadas, né? Por quê? Porque o Brasil, gente, é um país muito rico, o Brasil é um país muito cobiçado, sempre foi muito cobiçado, né? Então, as nossas forças armadas, elas vêm trabalhando. Não é à toa que o nosso exército tem 374 anos. O general Freire Gomes, no Dia do Soldado, ele disse: não há soberania, não há liberdade sem soberania, né? E vai continuar guardando. Nossas Forças Armadas irão continuar guardando a nossa soberania, a nossa liberdade. Então, no 7 de setembro, nós iremos às ruas para comemorarmos a liberdade e a independência do Brasil e dizer e mostrar ao mundo e a certas pessoas aqui dentro, a um grupo, a um grupelho, a um grupinho, né, que se juntou, que está junto para implantar a ditadura de esquerda no Brasil. Vamos dizer quem manda, que Supremo é o povo, que Supremo é a nação brasileira, né? Que a nação brasileira não aceita a ditadura aqui no Brasil. Então, a finalidade do 7 de setembro, né, resumindo, serão essas duas: comemoração da independência da nossa nação, do bicentenário, e a demonstração da vontade popular, não a ditadura de esquerda. Queremos continuar sendo um país liberal, um país de livre mercado, um país onde há liberdade de expressão, um país que respeita as suas leis e a sua Constituição. Essa é a finalidade. Então, ninguém vai fazer campanha para o nosso presidente, nosso atual presidente. Aí fala assim: não, mas o Bolsonaro, ele se apropriou da bandeira. Não, não se apropriou. Ninguém se apropriou. A bandeira é minha, é dele, é sua. A pessoa que diz isso, geralmente é comunista. Esses comunistas, apesar da bandeira ser dele também, ele excluiu a bandeira nacional da vida dele. Excluiu. Sabe por quê? Porque o movimento comunista, a ditadura comunista, ela não tem espaço para a liberdade que a nossa bandeira a nossa bandeira ela expressa a liberdade, né? As cores da nossa bandeira, a paz, a liberdade, né? As riquezas do Brasil, a ordem, o progresso, ou seja, o cumprimento das leis, que não há progresso sem ordem numa nação. O branco é a paz, né? A liberdade do povo brasileiro, né? Então, o comunismo é um movimento de guerra, um movimento que no mundo inteiro onde ele foi implantado, ele disseminou a guerra, a matança de pessoas, o expurgo, o cerceamento da liberdade, a prisão, a perseguição. Então, esses comunistas, eles tiraram a bandeira da vida deles. Ao contrário do nosso presidente, ele ama a bandeira nacional. Eu amo a minha bandeira. Eu vou de verde e amarelo. Eu vou. Mas eu vou não é por causa do meu presidente. Eu vou porque eu sou brasileira, porque eu sou patriota. E o meu presidente é brasileiro e é patriota. Ele tem direito de usar verde e amarelo, ele tem direito de segurar a bandeira dele, porque ele defende a bandeira. Além dele ser brasileiro, patriota, ele é um militar da reserva. E o militar, ele jura a bandeira,
Nosso presidente jurou a bandeira. Ele jurou defender a pátria com o sacrifício da própria vida. Ele e os demais militares, que são verdadeiros militares. Porque a gente tem aqueles militares, a melancia. Temos. Eu não contei para vocês a história de um comandante do segundo bis que era comunista, inclusive ligado aos padrecos franceses. Ele era ligado. Ele dava guarida para esses padres. Acabou preso, né? Expulso das Forças Armadas. Expulso. Levou um bicudo. Pois é, levou um bicudo do exército. Pois é. Subvertendo a tropa. Então é o que eu falo. Na hora do negócio, esses vermelhão aí vão ser todos, afastados. Então, gente, o nosso presidente, ele tem direito de usar bandeira. Aí uma juíza disse que era proibido. O outro lá, o Alexandre de Moraes, tentou proibir o verde e amarelo, ó. Não vai, né? Não vai, são as cores do Brasil. São as cores da nação brasileira. Então tá chegando 7 de setembro. Eu já falei com meu marido aqui que eu quero acordar bem cedinho, porque eu quero pegar um lugar bem bom. Porque se eu for tarde, eu não vou conseguir nem chegar, eu não vou conseguir ver nada. Eu quero ver o desfile, eu quero ver o nosso presidente, né? Eu vou tentar, né? Ver, né? Vou ver se eu chego bem pertinho, porque se eu ficar de muito longe, eu não vou conseguir enxergar nada, gente. Eu não enxergo nada. Aí eu fico assim, pra mim, fica só passando aquelas... eu não consigo distinguir, né? Quem é quem. Pois é. Eu quero ver nosso presidente, quero ver, em nome de Jesus. Quero ver o chefe da nação. Eu quero ver os blindados, eu quero ver a tropa desfilar, né? Eu quero. Oh, maravilha! Quantos desfiles eu fui? Meu pai desfilou muito, gente. Desfilou naqueles carros. Ah, meu pai era muito lindo, gente, dando continência. Oh, mas eu tenho uma foto dele desfilando. Qualquer dia eu vou mostrar para vocês. Eu vou achar essa foto ali e vou mostrar a lindeza que era meu pai. Pois é. Então nós... Não, porque o 7 de setembro vai ser um movimento fascista, porque vai ser um movimento antidemocrático, os esquerdopatas, né? Então esses esquerdopatas aí tiraram a bandeira verde e amarela da vida deles e substituíram a bandeira do Brasil pela bandeira da foice do martelo. Aí fica o tiririca da vida, porque o povo vai sair de verde e amarelo, aí fica dizendo que o povo vai fazer comício, propaganda eleitoral para o nosso presidente. Nosso presidente não precisa disso, não. Nosso presidente já é reconhecido pelo povo brasileiro. O povo brasileiro já entendeu que o nosso presidente governa para a nação brasileira. Implementou grandes reformas no Brasil, concluiu muitas obras que foram abandonadas pelo governo passado, né? As concessões dos aeroportos, dos portos, né? E os portos tudo dando lucro, hein? Meu, Tarcísio. Gente, olha, nós estamos com o pessoal aí entrando na política, pessoas que realmente querem trabalhar para o Brasil. Não devemos perder essa oportunidade. Devemos votar de forma consciente para melhorar o Brasil. E devemos eleger deputados e senadores compatíveis com a proposta do governo atual, né? Pois é, né? Isso se a gente vê a eleição, né? Mas em nome de Jesus teremos. Vamos ver, né? O Brasil é uma incógnita. Mas olha, gente, então é isso. Aí o pessoal fica falando, porque Bolsonaro, como diz o Fiuza, né? Bolsonaro, deve ser muito chato esse negócio de viver pensando numa coisa só. Aí o nosso presidente disse para aquela moça, aquela Vera Guimarães, disse: você acorda pensando em mim. Presidente, ela acorda pensando no senhor. Não é só ela, não. São todos os esquerdopatas, todo esse pessoal comuna. Acorda pensando no senhor, passa o dia pensando no senhor, dorme pensando no senhor, sonha com o senhor. Aí quando é no dia seguinte, repete tudo de novo.
Deve ser muito chato, né? Esse negócio de querer destruir uma pessoa o dia todinho com essa ideia fixa, misericórdia. Pois é, esse negócio de Bolsonaro, oh Jesus amado, larga nosso presidente pra lá, deixa o homem trabalhar, deixa o homem governar, para de interferir. É uma interferência, não viu esse negócio do piso salarial dos enfermeiros, dos enfermeiros, seletistas e servidores públicos, regidos pela CLT e pela Lei 8.112, os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares e as parteiras, né? Pois é. Aí o Barroso deu uma liminar, ó, interferindo interferindo no poder, ou seja, o Congresso aprova a lei, o presidente sanciona, ele vai lá numa ação, ele vai lá e dá uma liminar suspendendo. Isso é ditadura, isso é interferência, quebra do princípio da separação dos poderes, né? Isso é a insegurança jurídica. Nós estamos na insegurança jurídica protagonizada por membros do STF. É aquilo que eu falei, eles não são o STF, eles estão em cargos, eles representam a instituição, mas eles não são a instituição. A instituição, a STF, está muito acima disso aí. A missão do Supremo Tribunal Federal é guardar a Constituição brasileira, é proteger, é guardar o cumprimento da Constituição, coisa que não está sendo feita por esses ministros aí, né? Por esses 9 aí. É aquilo que eu falei. Eu não confio nem neles, nem naqueles 2 que saíram. Inclusive, o ministro Marco Aurélio, hoje ele deu uma entrevista, acho que foi hoje, dizendo que houve um ato falho no convite das Forças Armadas para participar do processo eleitoral. Diz que as Forças Armadas elas devem ficar na caserna. Não, Excelência, não. Não houve ato falho nenhum. As Forças Armadas, elas sempre participaram do processo eleitoral, e ainda mais numa situação em que o Brasil está vivendo uma situação de anomia, uma situação onde descondenaram o maior ladrão da nação brasileira. Quem descondenou foi o órgão que o senhor ocupava, os seus pares. Eles deram um jeito e descondenaram o maior ladrão da nação brasileira com uma manobra jurídica, depois de 400 recursos, descondenaram, anularam, dizendo que a Justiça Federal de Curitiba era incompetente. O povo não engoliu isso. Então, colocaram esse ladrão, esse ditador, esse projeto de Stalin, de Lenin, de Trotsky, de Mao Tse-tung, de Marighella, de Che Guevara, de Fidel, de Maduro, reabilitaram ele para ser candidato à presidência da República. E existe um ativismo judicial no STF para ele vencer as eleições. Então, como um dos ministros o ministro que soltou ele foi presidente do TSE, e ele foi presidente do TSE, e soltou ele com uma decisão monocrática, anulou tudo, jogou a Lava Jato no lixo, jogou o ordenamento jurídico no lixo, jogou a Constituição no lixo, foi o mesmo que fez campanha para o PT e para a presidenta, e foi advogado do MST, tem trabalhos para o MST que invade terras, invade propriedades, fazendas, né? Que destrói o gado, que destrói plantação. É esse mesmo ministro que soltou ele. E que esse é o ministro Fachin, foi ele. E o Alexandre de Moraes também, né, participou disso aí, porque depois foi aprovada a soltura dele, a descondenação dele, e a gente vê que eles estão com um ativismo judicial de esquerda, há uma atividade político-partidária atualmente dentro do STF. Não houve ato falho não, Excelência. As nossas Forças Armadas, elas devem participar do processo eleitoral, da votação, da apuração, de todas as fases do processo eleitoral, até porque elas dizem respeito à soberania do Brasil. E quem guarda a soberania, a liberdade do povo brasileiro, a democracia, a defesa da pátria, o nosso território, as nossas riquezas, quem garante o equilíbrio dos poderes da República, a lei, a ordem,
são as nossas Forças Armadas, conforme ao artigo 142 da Constituição da República. Então, não houve ato falho. Não houve ato falho no convite. Então, é isso. Então, aí ele disse que houve ato falho. Então, eu resolvi fazer esse vídeo por conta disso. E o Guga Noblar disse hoje no Morning Show que falou, né, que o herói do nosso presidente é o Carlos Brilhante Ustra. Não é só dele, não, é meu também. E todos os militares que participaram da Contra-Revolução de 64. Sabe por quê? Porque o coronel Carlos Brilhante Ustra, e você, quando você for falar, você dobre a língua 1000 vezes para falar do Carlos Brilhante Ustra, porque o coronel Carlos Brilhante Ustra, ele lutou contra os terroristas de esquerda que queriam implantar aqui uma ditadura comunista de Cuba, a mesma de Cuba. E a mesma da União Soviética, ser um satélite da União Soviética. E você sabe disso muito bem. Você sabe, só que você omite, você só fala uma parte. Aí, esse coronel aí, que enfrentou esse pessoal, que justiçou pessoas, que explodiu bomba em aeroporto, que queria matar Costa e Silva, que matou aquele rapazinho de forma bárbara na frente dos pais. Vai pesquisar. Que matou o soldado Mário Cosel Filho com uma explosão, inclusive foi o mesmo movimento revolucionário, a mesma célula terrorista que a ex-presidenta participou. Foi. Que eles mataram o tenente Mendes Júnior, de forma bárbara também. Fizeram a guerrilha do Araguaia. Assaltaram aquele cofre do Adhemar de Barros, né? Entraram lá na residência do Adhemar de Barros e roubaram. Até hoje não se sabe onde foi parar o dinheiro, né? Sequestraram embaixadores, sequestraram avião, assaltavam caminhão de carga, tocavam o terror na cidade. Então, esse coronel Carlos Brilhante Ustra enfrentou esse pessoal. Então você vai ler o livro da verdade, A Verdade Sufocada. E você dobre a língua para falar do herói Carlos Brilhante Ustra. E é o herói do nosso presidente. Aí falou que o nosso presidente falou um monte de coisa, que tinha que ter uma revolução, uma guerra civil. Vou te falar, só não teve guerra civil no Brasil porque as nossas Forças Armadas, porque quando há guerra civil a população brigando entre si. Isso aí nossas Forças Armadas não irão permitir. O nosso presidente, quando falou isso, ele estava se referindo aos guerrilheiros de 64, que continuam atucanando o Brasil, que estão fazendo tudo que está acontecendo de grave na nossa nação, são eles que estão fazendo. Eles envelheceram, mas é a mesma esquerda terrorista lá de trás. Eles continuam protagonizando as mesmas porcarias que fizeram lá, estão fazendo hoje. Querem entregar hoje o Brasil, que o Brasil vire um satélite da China, que é um país comunista. Vai ver como o povo da China vive. Vai ver os campos de concentração que tem lá. Tem, o pessoal está falando dos iugures, os praticantes de Falun Dafa, os cristãos, os advogados de direitos humanos, como é que eles vivem lá. Vai pesquisar, rapazinho. Antes de você falar do coronel Carlos Brilhante Ustra, defendo ele, vou defender. Quando foi o sepultamento do corpo dele, não puderam nem fazer o velório no Campo da Boa Esperança, porque a família estava sendo perseguida por essa esquerda nojenta. E esse pessoal, esse Fernando Henrique, foi um dos grandes responsáveis, comunista Fabiano. Aconteceram, parece, 400 invasões do MST no governo dele. Fazendas foram invadidas, gados foram queimados. Coisa mais horrorosa. E ele se juntou com o maior ladrão da nação brasileira, que é um ladrão na presidência da República. E você quer isso também, você defende isso. É o que eu falo, diz-me com quem andas que eu te direi quem é. Só que é o seguinte, às vezes a pessoa tem que... Aí ficam falando do nosso presidente, que o nosso presidente vai se juntar com o Centrão, com não sei o quê. O nosso presidente tem que governar. Ele precisa do Congresso para governar, né? Enquanto não fizer toda a limpa,
vai acontecer, vai continuar acontecendo isso. Por isso nós temos que limpar o Congresso. Como é que a gente limpa? Através do voto, né? Então, assim, quando o nosso presidente falou isso aí, é porque o negócio é muito grave, o negócio está enraizado. A esquerda, ela se enraizou no Brasil, ela aparelhou os 3 poderes da República nas 3 esferas, estadual, federal e municipal. Né? E o nosso presidente não é ditador, não. Ele é a favor da democracia e da liberdade. Só que é o seguinte, tem horas que tem que ser tomada uma medida mais dura. É o que eu falo, nós estamos caminhando para isso aí. Se tentarem implantar o comunismo aqui, insistirem, o pau vai quebrar na nação brasileira. Agora veio o poste do Evo, né? O poste está aí. Não sei o que ele veio fazer aqui. Outro dia veio a vice do cara lá da Colômbia, do Gustavo Petro. Ela teve aí, né? Esse pessoal não dá ponto sem nó, não. Então, rapazinho, valer Verdade Sufocada, valer a biografia do Coronel Carlos Brilhante Ustra. Você não chega nem na pontinha do dedo do pé dele. Um debochado, você é debochado, Você é irônico, né? Pois é. Então aí, e aquela outra também, né? Aquela outra mocinha, aquela Amanda, né? Ela defende, diz que as nossas Forças Armadas são sabujos do nosso presidente. Que sabujo o quê? Eu nem sei o que significa essa palavra, eu estou repetindo, depois eu vou pesquisar. Nossas Forças Armadas estão ao lado do nosso presidente, não é porque elas foram cooptadas nem politizadas, não. Elas estão do lado do nosso presidente, porque o nosso presidente está do lado do Brasil. Está defendendo a soberania e a liberdade do povo brasileiro. Está defendendo a nação brasileira. Ele está pensando no povo, ele está governando para o Brasil. E as nossas Forças Armadas já entenderam isso. Entendeu? Então, se continuarem com essa insistência, a coisa vai... Né? Então nós vamos para o 7 de setembro, eu vou de verde e amarelo, eu vou com a minha bandeira e vou celebrar o bicentenário e vou dizer que eu não quero a ditadura de esquerda no Brasil. Eu quero continuar livre, apesar de certas pessoas estarem adotando medidas de país ditador, né? Não vê esse negócio aí de celular? Pois é, vai querer prender o povo que não entregar o celular para o mesário, ó. Isso é o treinamento, gente. É o treinamento. Isso é o treinamento. Esse pessoal vai ver o tamanho da manifestação do 7 de setembro. O tamanho, o Brasil inteiro vai sair. Oh, meu Deus, vai ser a coisa mais linda. Pois é. E a última coisa que eu queria falar para vocês é que o pessoal lá do Chile rejeitou a Constituição do comunistão lá, né? Do Gabriel Boric, né? Mas ele disse que vai trabalhar para uma Constituição, para outra Constituição. Gente, esse pessoal... as pesquisas estavam dizendo que só 30% estava rejeitando a Constituição dele. Ó. E essas pesquisas essa pesquisa aqui do Brasil, é igual aquele cara fala, né? Pesquisa, a gente compra na empresa de pesquisa. Você não é um meninão... o Roberto Requião, do PT. Inclusive, ele participou da reunião onde a Benedita disse, sem sangue não há redenção. Ele estava lá. Olha o que eles pregam nas reuniões de partido deles. Olha o que eles pregam. O outro lado da CUT não disse, vamos sair entrincheirado com a arma na mão? Aí, seu Guga, olha quem é que gosta de violência. O outro lá não disse, não elogiou o Maninho por ter empurrado o empresário no caminhão? E eu vou falar mais uma coisa, aquele senhor que chamou o ladrão de ladrão, se tivesse um caminhão lá, aquele que estava na frente lá com gana, ele estava com gana no senhor, tinha empurrado, tinha feito a mesma coisa. Se ele pudesse, se ele colocasse a mão naquele senhor ali, ele ia fazer uma coisa muito séria com aquele homem. Pois é. Só que a moça tirou ele dali, né? Pois é. Então, quem é que gosta de violência? O povo brasileiro é pacífico. Né? Aí vão botar snipes, vão botar
esquadrão antibomba, só se a esquerda for lá explodir alguma coisa, né? Porque a esquerda ela é mestre em explodir coisa. Gente, quando eu viajei para São Paulo, o meu voo foi alterado. E ninguém me avisou que meu voo tinha sido alterado, meu voo de volta, né? Para Brasília. Foi da primeira vez que eu fui. Aí, quando é porque eu embarquei com auxílio, né? Porque eu não dou conta de andar sozinha. Eu não dou conta, eu me perco, gente, porque eu não me localizo no local. Eu só vejo que está na minha frente, né? A visão é assim, é um tubo. E o aeroporto de Campinas é muito grande. Aí me colocaram lá, sentadinha numa cadeira, e eu tava conversando com a moça. Menino, aí olha o portão de embarque, C13. Aí, olha a minha cadeira, D13. Aí eu falei, vixe, sangue de Jesus tem poder, né? Aí quando foi daqui a pouco, tem uma. Só estava eu e a moça lá sentadas, e ainda não tinha fila para o embarque. Porque quem está com auxílio embarca primeiro, né? Menino, parecia uma explosão no portão onde eu estava. Coisa mais esquisita. Aí eu só lembrei da bomba em Guararapes, né? Lá em Pernambuco, para matar Costa e Silva. Me veio na hora a mente, né? Mas eu não me afetei, não, eu fiquei lá, né? Gente, a vida pertence ao Senhor, né? A gente está arriscado, na hora que a gente acorda, a gente não sabe o segundo que vai. Nada, nós não sabemos de nada. Hoje você está bem, daqui a pouco você não está, né? Então a vida pertence